Galera, beleza? Professor Vladimir, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo rápido aqui sobre temas de biologia. E o tema de hoje, a gente já fez um falando sobre os níveis de organização em biologia, né? Onde a biologia trabalha, em que níveis ela trabalha. Hoje a gente vai falar sobre características dos seres vivos, tá? Então vamos lá, porque os seres vivos eles precisam ser diferenciados daqueles que não são vivos, né? A gente vai trabalhar com ser vivo, a gente precisa saber quem são eles, né? O médico, o enfermeiro, o veterinário, o agrônomo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o biólogo, o ecólogo, o ecologista, né? Então precisa saber o que é vivo e o que é que não é. Então a gente começa esse vídeo dizendo o que é vida no planeta Terra, né? O que é vida conhecida por nós seres humanos. Então, foi vivo na natureza? Ou ele é um vírus, ou ele é uma bactéria, ou ele é uma arqueia, ou ele é um protozoário, ou ele é uma alga, ou ele é um fungo, ou ele é uma planta, ou ele é um animal. É isso. Vamos repetir? Vírus, bactérias, arqueias, protozoários, algas, fungos, plantas e animal. Foi vivo é uma dessas coisas aí, tá? Agora, como saber se é uma dessas coisas? Como fazer a diferença disso para o que não é vivo? Então, é o tema de biologia de hoje, características dos seres vivos. São poucas, não são muitas não. Apesar de terem muitas características em seres vivos, o que a gente vai estudar aqui é quais são aquelas que existem em todos os seres vivos, tá? Esses que eu acabei de elencar. Primeira característica de todas é a bem básica, né? É a célula, a organização celular. Todo ser vivo possui célula. Ou uma, a gente chama de unicelular, ou várias, a gente chama de pluricelular. Mais para frente, a gente vai falar quais são eles. Aliás, a gente já pode dizer agora, né? Bactérias, arqueias, protozoários, algumas algas e alguns fungos são unicelulares. Algumas algas, outros fungos, plantas e animais são pluricelulares. Então, primeira característica dos seres vivos, célula, organização celular. Segunda característica, a organização molecular. Quais são as moléculas que formam, né? Nós somos matéria, nós temos massa e ocupamos lugar no espaço, então a gente é feito de átomos, e os átomos se ligam para formar moléculas. Tudo que tem na natureza tem átomos e moléculas. Porém, os seres vivos eles são formados por moléculas específicas, que a gente chama de moléculas orgânicas, tá? Mais para frente vamos estudar carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, vitaminas. Além disso, também temos água, sais minerais. Então, a organização molecular dos seres vivos diz o que é ser vivo, o que não é ser vivo também, tá? A partir das moléculas orgânicas. Terceira característica, metabolismo. O que é isso, metabolismo? A gente falou que todo ser vivo é formado por célula, né? Pois é a célula quem faz aquele ser vivo estar vivo. Ela é quem trabalha para o ser vivo estar vivo. Como é que é o nome do conjunto do trabalho, conjunto das atividades desempenhadas por uma célula? A gente chama de metabolismo. É a respiração celular, a digestão celular, a secreção, a divisão celular, tá? Tudo isso em conjunto a gente chama de metabolismo, é o trabalho da célula. Todo ser vivo tem isso, quem não é vivo não tem. Quarta característica, ciclo vital, isso só tem ser vivo. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Em especial a gente pega a reprodução, porque se não tiver isso não tem mais ser vivo ao longo do tempo, né? A reprodução é quem faz a espécie se perpetuar. Duas formas básicas de reprodução, a reprodução sexuada, onde dois seres vivos diferentes eles se juntam para poder formar um terceiro, ou assexuada, quando um ser vivo isoladamente pode formar descendentes, tá? Então, quarta característica, ciclo vital. Quinta característica, todo ser vivo se movimenta por conta própria, tá? Uma pedra não vai se movimentar por conta própria, uma barra de ouro, seja lá o que for de ferro, não vai se movimentar por conta própria. Ela pode se movimentar se alguém aplicar uma força, mas ser vivo não, ser vivo se movimenta. Cuidado para não trocar, não confundir com deslocamento, viu? Porque o ser vivo ele pode mesmo, parado, sem se deslocar, ele pode se movimentar também. Depois a gente fala sobre isso aí, em especial nas plantas, tá? No movimento das plantas. Sexta característica, todo ser vivo, eles reagem a estímulos externos. Então o que é reagir a estímulos externos? Estímulos externos são o que acontece no dia a dia da natureza, né? Se faz frio, se faz calor, se chove, se não chove, se a pressão é maior, se é menor, se a salinidade é maior, se é menor, se não tem. Então, dependendo desses fatores físico-químicos, um ser vivo reage a esses estímulos, esses estímulos e ele reage de alguma forma, tá? Depois também a gente vai falar sobre isso. Eu posso dar até um exemplo. O que é que acontece com o corpo da gente quando faz muito calor? Então a gente sua, né, para a temperatura voltar ao normal. O que é que acontece com a planta quando falta água? Ela faz deliberadamente as folhas caírem para ela não perder, para ela não transpirar e perder água. Então todo ser vivo reage a estímulos. É a sexta característica. A sétima característica é que todo ser vivo ele tem material
genético, que a gente chama de DNA ou cromossomo, tá? E para que esse material genético? Para dar as características dos seres vivos. A gente fala sobre a individualidade de cada espécie, que cada espécie tem o seu padrão fisiológico, morfológico, anatômico, por causa do material genético, tá? E esse material genético é quem faz, na hora da reprodução, os descendentes parecerem com a gente. A gente vai estudar isso mais para frente em genética. Por conta de possuir material genético, esse material genético ele pode mudar. Então, outra característica, né? A oitava característica. Todo ser vivo sofre mutação, mudança que acontece no material genético ao longo do tempo, criando novas características em seres vivos. Quando isso acontece, aí vem a próxima e última característica dos seres vivos. Mudou o material genético, mudaram as características, ou seja, o ser vivo ele vai evoluir. Bora elencar as características que tem todo e qualquer ser vivo da natureza e que diferencia o vivo do que não é vivo. Vamos lá. Organização celular, ter célula, organização molecular, moléculas orgânicas, metabolismo, trabalho da célula, ciclo vital, nasce, cresce, reproduz e morre, se movimentar por conta própria, reagir a estímulos externos, possuir material genético, sofrer mutação e evoluir. Isso só tem em ser vivo e em todos os seres vivos. É isso que define. Então, para a gente poder saber e estudar a vida, a gente tem que saber primeiro se tem essas características. Para terminar, nós temos aí, vamos relembrar quem são os seres vivos? Vamos, vírus, bactérias, arqueias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Existe uma exceção. A gente fala nos vírus, os vírus não têm célula, os vírus não têm metabolismo, eles não nascem, eles não crescem, também não morrem, os vírus não reagem a estímulos, os vírus não se movimentam por conta própria. Oxe, então o vírus não é ser vivo, ele não tem essas características, ele é um ser vivo, mas é um ser vivo especial. Tem um capítulo todo sobre ele, mais para frente vamos falar de vírus, até por conta da pandemia que ocorreu, não foi? Foi uma virose, né? A Covid-19. Porém, o que a gente pode falar agora deles ele é um ser vivo? Sim, mas ele é um ser vivo especial. E por que ele pode ser considerado ser vivo? Porque ele ele possui matéria orgânica, só quem tem são seres vivos, né? Ele se reproduz, mesmo que de forma diferente, ele é um parasita, precisa de uma célula para fazer essa reprodução. E ele tem material genético, logo ele sofre mutação e ele evolui. Então a gente considera sim o vírus um ser vivo, porém um ser vivo especial. Valeu, galera! Professor Vladimir na área, segundo vídeo do ano aqui para vocês. Fui, valeu!